como usar a história para estimular a inteligência emocional do seu filho, dentre tantos outros benefícios. E eu já vou dando um alerta, né? Um alerta de arrependimento, justamente a possibilidade de você se arrepender se não aprender sobre esse tema, a contação de histórias. Olá, como você está? Eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, escritora de assuntos pedagógicos e falo sempre sobre atitudes que ajudam ou que atrapalham na criação do seu filho, hoje e no futuro. Então, aproveita esse momento, se inscreve aí no canal para você não perder nada, né? Desliga aí as distrações, tudo que pode, né, roubar esse momento tão importante e vamos para o nosso assunto dessa noite. Há uns 3 anos atrás, eu dei uma palestra em uma escola na Zona Sul aqui de Belo Horizonte sobre os benefícios da contação de história. No final da palestra, uma mãe me procurou com lágrimas nos olhos, dizendo que se ela tivesse me ouvido antes, ela teria evitado muitos problemas com seus filhos, que na época já estavam bem maiores, né? E evitado que seus filhos passassem por situações extremamente prejudiciais. Agora imagina, uma informação de mais ou menos 30 minutos pode evitar danos ou prejuízos na vida do seu filho e ainda evitar um arrependimento daqui 10 ou 20 anos. Pensa. Então, olha, eu não sei se você sabe, mas esse é um assunto que eu amo falar, né? Para quem não sabe, eu também sou escritora de livros infantis e sou contadora de histórias, né? E eu me dediquei a estudar durante muito tempo na ciência, né? E através das neurociências, sobre o que acontece no cérebro da criança no momento que ela interage com as histórias e tudo que pode ser trabalhado durante uma contação de histórias. Eu via todos os benefícios que as histórias traziam para as minhas filhas e alunos que eu tinha, tanto na escola quanto no projeto social, e eu via que esses benefícios eles iam muito rápido. Então eu decidi entender sobre o que é que estava acontecendo na cabecinha deles durante a contação de histórias. E aí eu desenvolvi o método CCH, que é Criando com Histórias, que estimula o desenvolvimento da criança em todas as áreas. Na fala, na escrita, na leitura, na inteligência emocional, que hoje é tão importante, tudo isso com 10 minutos do seu dia. Então, por aí já dá para você saber que eu sei um pouquinho, né? Mas é desse pouquinho que eu quero compartilhar com você sobre a contação de histórias. E não é muita novidade de que as crianças amam histórias, que elas pedem para ouvir histórias e que elas se apaixonam pelos personagens. Por aí nós já podemos perceber o impacto que as histórias podem ter na vida dos nossos filhos. E além desses impactos, já existem até mesmo pesquisas que comprovam que as histórias contadas da forma certa podem deixar a criança mais inteligente e pode melhorar o relacionamento familiar. O relacionamento da família melhora através da contação de história. Veja que importante. E você deve estar se perguntando, peraí, histórias contadas da forma certa? É isso aí. Eu não sabia que existia uma forma certa para isso, mas agora é a hora da gente falar sobre isso. Para você ter os benefícios que eu já citei e os benefícios que eu quero citar daqui para frente, é necessário sim contar a história da forma certa. Deixa eu beber uma água. E não adianta nada a gente ter uma academia, como se você tivesse uma academia, né, de última geração à sua disposição e vários alimentos de uma dieta para uma dieta, se você não sabe exatamente como usar isso e como chegar no seu objetivo. Então pense, por que não aproveitar o momento da história para ajudar o seu filho? Aqui nós estamos falando do que eu nomeei de histórias com propósito, que é bem diferente do que simplesmente contar histórias. Normalmente você se assenta ao lado da criança na hora de dormir, conta a história, ela dorme ou então você segue a vida. Sempre assim, isso quando ela pega um livro que normalmente a criança escolhe e pronto. Né? Mas na verdade, a história com propósito é quando você aproveita o interesse da criança, a curiosidade da criança para ensinar, para estimular, para falar algum assunto necessário, algum assunto importante,
e ajudar a criança com situações internas e externas que ela esteja passando. Você já parou para pensar que papel incrível a história tem na vida do seu filho? Quando ele está com medo, ele fala: mamãe, papai, conta uma história para mim. E daí, eu já podia terminar esse vídeo pensando nesse momento. Porque há uma importância muito grande quando a criança já entende a importância, o bem-estar que a história traz para ela, a sensação de segurança durante o momento da contação, principalmente quando ela está com medo. Mas eu ainda quero te falar sobre alguns benefícios que a contação de história pode trazer. Bom, primeiro eu preciso relembrar que você precisa saber a forma certa de contar para ter todos esses benefícios. Nos primeiros anos da vida de uma criança, a ponte entre o que está no livro, o conteúdo do livro, e o que a criança precisa ouvir é você. Você é essa ponte. Pense então na sua responsabilidade. Então você precisa passar aquela história, Às vezes você fala aquela historinha da forma certa e que vai ajudar a criança a vencer o medo, a lidar com bullying, a lidar com emoções de modo geral, A melhorar a fala, a leitura, a escrita, a gostar de aprender. O seu papel é tão importante que ao final de tudo, sabe o que vai acontecer com a criança? É que ela vai estar com interesse por aprender, por saber o que está passando no livro. E você concorda comigo que nós que somos adultos, dependendo da forma que alguém está ensinando ou falando, a gente não consegue entender ou perde interesse rapidinho. Pois é, com a criança é da mesma forma. Por falar em interesse, algo que talvez você não saiba é que não existe só uma forma de apresentar a história para a criança. De acordo com o cérebro aprende, que foi a base que eu usei para criar o CCH, que é o método Criando com Histórias, a simples contação falada, sentar e contar, faz a criança reter 10% do que ela aprendeu. Só no CCH eu criei 7 formas diferentes de contar a história e da criança absorver tudo que está sendo ensinado. Então eu espero que você esteja abrindo seus olhos para as possibilidades que a história pode trazer para o seu filho e o quanto você pode ajudá-lo. Isso é muito importante, porque a maternidade, a paternidade é isso, é resolver problemas o tempo todo. E a história pode ser um recurso importante para te ajudar a resolver. Bom, então sem mais delongas, vamos para os benefícios. Eu já mapeei mais de 30 benefícios, mas eu vou citar aqui 4 que já farão diferenças na vida da criança e na sua performance como contador de história ou como a contadora de histórias. Bom, então vamos lá. Quanto mais emoção, maior o aprendizado. Comunicação entre os neurônios e que vão fazer conexões e que são altamente benéficas para o cérebro, para o aprendizado, E o momento de contação de histórias, ele deve ser carregado de afetividade. Quanto mais emoção e afetividade tiver na história, tiver no momento da história, mais esse momento será gravado no cérebro da criança e isso deve ser um momento prazeroso. E vamos para um outro benefício? Quanto mais apropriado para a criança a história for, maior a facilidade de entender e maior a capacidade de reter os ensinamentos, os conteúdos, aquilo que você quer passar através da história. As histórias, elas devem ser escolhidas de acordo com a idade da criança. E quanto mais diversificadas, melhor. Pode ser conto de fadas, crônicas, os poemas, as fábulas, interessantíssimas, as histórias bíblicas e várias outras. Lance mão de todos esses recursos, Outro benefício é que escolha histórias que estejam relacionadas com os conteúdos que estão sendo dados na escola ou problemas que a criança esteja passando e que precisa resolver. Use histórias que vão ajudar a criança a assimilar e resolver problemas internos. Dentre as memórias que nosso cérebro possui, porque a gente tem mais de uma memória, nós temos a memória semântica, que é a memória daquilo que tem um sentido, um significado para a pessoa.
Então a memória vai reter o aprendizado mais facilmente se apresentar um significado para quem está aprendendo. Caso contrário, ela vai esquecer rapidinho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar que quanto mais cedo a criança lê, mais o cérebro vai ativar esse processo semântico, né? De dar sentido às palavras, às frases, às imagens, preparando também a criança para a leitura. E tudo isso é altamente favorável e, portanto, um excelente estímulo para acelerar a alfabetização. E quanto mais cedo apresentar o livro, maior o gosto da criança pela leitura. E olha que interessante, mais um benefício é que a escola usa isso de uma forma importante, um pouco na contramão, né? Que a história ela reforça os conteúdos aprendidos na escola. Então, geralmente, sugere-se um encontro. A escola faz isso, olha que interessante. Um encontro entre os conteúdos da escola com aquilo que tem sentido para a criança. Ou seja, aquilo que faz parte do cotidiano da criança, e a emoção entra aqui na história, incrementando esse aprendizado. Então, pensa bem, muitas crianças, elas não gostam de alguns conteúdos porque não tem significado para ela. Mas, se ela está vendo o conteúdo na escola e se lembrar de uma história que você contou em casa e de tudo que você ensina, com certeza esse aprendizado vai ter mais significado para a criança. Primeiro, porque ela faz associações com o conteúdo da escola, com a história que aprendeu, com o que está aprendendo em casa e vai aprender com mais facilidade. E segundo, porque é você que está contando a história. Lembra das emoções que eu falei? Da afetividade? Isso é um excelente recurso. E outro benefício é porque a história desperta empatia, que é uma ótima habilidade para conviver bem em comunidade e para a solução de problemas. A empatia é a capacidade de se conectar com o outro e de se compadecer dele, de se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você está diante da criança, contando a história, ela interage com você. E uma sincronia é gerada no momento entre quem conta a história e a criança que está ouvindo, gerando empatia e uma grande afeição. Então, a história, a criança se conecta com você, mas ela também se conecta com o mundo, se conecta com outras pessoas. Quando a criança ouve a história, ela se coloca no lugar do personagem e revive a situação vivida, querendo dar ou querendo resolver os problemas do personagem, dando sugestões para aquele personagem. Mas assim, olha que interessante, ela resolve problemas internos e aprende a se colocar no lugar do outro. Isso serve para a vida toda. Outra razão é que é importante a gente pensar que o nosso cérebro, ele é altamente plástico por si mesmo, ou seja, o cérebro tem uma capacidade de se renovar, de reconstruir e de se transformar. Isso é a neuroplasticidade, que é a renovação do nosso cérebro e essa capacidade de se readaptar a novas situações. E assim ele possibilita novas habilidades. Mesmo que uma área do cérebro tenha sido lesionada, o cérebro cria novas capacidades, novas situações para gerar de novo aquele aprendizado. Ou seja, crianças com problema de aprendizado, elas podem adquirir ou readquirir habilidades desde que bem orientadas ou estimuladas. E a história entra aqui como? Quando ela sugere novas situações e serve como estímulo para a criança. A história ajuda a criança a mudar conceitos errados, a criar novas estratégias para aprender e a se motivar. Então, a gente precisa entender essa importância da história nessa plasticidade cerebral. E quando contar a história, qualquer dia é dia e qualquer hora é hora, né? Eu costumo
É normal na nossa cultura a história na hora de dormir. Então, por isso eu vou falar um pouquinho sobre a história na hora de dormir. O sono, ele ajuda na consolidação da aprendizagem de tudo que foi ensinado pela história e até mesmo na escola. Por isso, na hora de dormir também tem um grande benefício. A criança, ela precisa de uma boa noite de sono para um melhor desempenho na sala de aula e várias áreas do cérebro são restauradas durante o sono. E aí, existem pesquisas que já mostram que a criança apresenta um melhor desempenho na escola, se ela dormir, tiver uma noite melhor de sono, e principalmente adolescentes. Quanto mais tarde eles estudarem, né, tiver uma noite de sono, acordar bem, se preparar para a escola, não só as crianças, mas os adolescentes também, maior serão os benefícios para o aprendizado, porque eles vencem o mau humor da manhã, de ter que acordar cedo, e vão para a escola, e isso melhora até as relações sociais. Bom, então, diante de todos esses benefícios, qual conselho eu quero te dar? Aproveite para contar a história antes de dormir. Existem vários, inúmeros benefícios, mas eu preciso ir parando por aqui, né? Torcendo para que ainda hoje, se seu filho ainda estiver acordado, você conte uma história para ele da forma certa e comece a desfrutar dos momentos deliciosos de uma boa contação de história. Boa noite e até a próxima semana.